Bom, agora, pessoal, a gente vai continuar o nosso módulo 1, capítulo 2. Peço então que vocês leiam a partir da página 11 ali, onde fala características dos diversos tipos de conjunto. Vocês podem ler até lá adiante, até a página 14. A gente vai ir então agora até a página 14 e peço que vocês leiam tudo antes de assistir o vídeo. A página 12 tem uns exercícios, tentem fazer, tá? E os da página 14 também. Tentem fazer os exercícios antes de vocês acompanharem o vídeo. Vai lá. Bom, aqui a gente vai classificar os tipos de conjunto. Aqui os tipos de conjunto que a gente estuda podem ser classificados como conjunto unitário, é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Tá? Por exemplo, conjunto B, x, tal que x é um dia da semana que começa com a letra D. É um conjunto unitário, por quê? Porque só tem um elemento. Que elemento é esse? Domingo. Só tem um dia da semana que começa com a letra D. Na verdade, às vezes, o exemplo ele pode dar uma complicada no conceito. Nesse caso aqui, né? Porque o conceito é bem simples. Conjunto unitário, conjunto que possui apenas um elemento. Pronto. Conjunto vazio. Cara, conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Só cuida. Como tu vai representar? Ou tu representa assim, ó, com uma bolinha. Deixa eu até aproximar bem aqui para vocês, para destacar bem. Uma bolinha cortada ou duas chaves sem nada dentro, tá? Ou assim, ou assim. Equivocadamente, às vezes alguns estudantes usam as duas representações e isso está errado. Não pode. Ou é uma ou é outra. Como assim, professor? Usam as duas? O cara faz assim, ó. Faz as chaves vazias. Beleza, isso está certo. Qual é o erro? Ele dentro ali, ó, faz isso. E chama isso aqui, sei lá, de conjunto A. Nesse caso, se tu não tivesse feito as chaves, estaria representado corretamente o conjunto vazio. E se tu tivesse feito só as chaves, também estaria correto. Quando tu faz as duas, tu está fazendo um conjunto unitário, onde esse sinal aqui, ó, esse símbolo ali, é o elemento. Esse cara é o elemento, tá? Então, o conjunto vazio, ele é representado assim ou assim. Beleza? Não se esqueçam disso. Conjunto vazio. Tem o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo tem todos os elementos necessários para a realização de um estudo. Olha o exemplo que ele dá. Uma pesquisa de intenção de voto para prefeito entre os estudantes do terceiro ano de uma escola. Esses estudantes são os elementos do conjunto universo da pesquisa. Eu gosto sempre de dar o exemplo da seleção brasileira de futebol. Os jogadores da seleção brasileira de futebol são escolhidos dentre todos os jogadores brasileiros de futebol. Então, quem é o universo, o conjunto universo, são todos os jogadores de futebol que são brasileiros, né? E desses aí é que a gente vai escolher alguns para fazer lá, para jogar na seleção. Por exemplo, o Messi, o técnico da seleção brasileira, não pode convocar um jogador argentino, o Messi, para a seleção brasileira. Por quê? Porque o Messi não é brasileiro. O Messi não está no nosso conjunto universo quando a gente está falando de seleção brasileira. Conjunto finito. Meio óbvio o nome, né? Conjunto finito é aquele que tem um número de elementos que tu pode contar. E conjunto infinito, que não é possível contar. Não termina, não tem fim. A reticência aqui, as reticências é que representam o conjunto infinito, tá? No exemplo de conjunto finito, tá aqui, ó. Exemplo, conjunto A, 1, 4, 7, 10. É finito. E mais do que isso, o número de elementos do conjunto A é 4. O número 1, o número 4, o número 7 e o número 10.
Então tem essa representação aqui, ó, NA igual a 4. A gente lê: o número de elementos do conjunto A é 4. Tá? São conceitos, cara. E pra gente fixar bem, tem que ler, tem que reler, tem que repetir, falar em voz alta, ouvir o professor falando, escrever, fazer um resumo no teu caderno, para tu fixar bem esses conceitos aqui dos conjuntos. Muito importantes, tá? Para a página 12 agora. Aqui a gente tem as atividades. E ele pediu aqui: cite um exemplo para cada um dos tipos de conjunto indicados. Vamos ver, conjunto unitário. Vamos pensar. Uma possível resposta: o conjunto unitário. Sei lá, o conjunto das vogais da palavra par. Quais são as vogais da palavra par? O conjunto, solução, né, a resposta disso aí, a gente pode chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de P. Quem são as vogais dessa palavra par? Só tem o A. Então, esse conjunto é unitário. Por quê? Porque só tem um elemento. Conjunto vazio, que é o próximo exemplo, letra B. Uma resposta possível é, sei lá, os números primos entre 24 e 28. Os números primos entre 24 e 28. Quais são os números que estão entre 24 e 28? 25, 26 e 27. Algum desses números é primo? Não. O 25 não é, eu consigo dividir por 5, por exemplo. O 26 não é, consigo dividir por 2, por exemplo. E o 27 também não é, porque eu consigo dividir por 3, por exemplo. Então, eles não são números primos e a gente representa assim, ó, chamar de, sei lá, B vazio. Ou B vazio. Essa maneira ou essa. Tem duas maneiras de representar o conjunto vazio. Tá? Letra C. A letra C pede um conjunto universo. Sei lá, em um experimento, todas as cobaias vão ser o conjunto universo. Ou a gente vai fazer uma pesquisa da idade dos estudantes da turma 197. Então todos aqueles estudantes são o meu conjunto universo. Eu vou fazer uma pesquisa com os professores do colégio. Todos os profs são o meu conjunto universo. É isso, essa noção de todo, assim. Conjunto finito. Aí é fácil. Conjunto dos estudantes da turma 222. Ou os estudantes da turma 221. Ou, sei lá, os professores de matemática do colégio Marista São Luís. Então são conjuntos finitos. Alguns exemplos, né? Teria uma infinidade de outros. Vocês podem pensar em algum outro para botar aí. Conjunto infinito. Sei lá, os múltiplos de 3. Né? Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Bom, e assim por diante, né? 36, 39, não termina nunca. É um conjunto infinito. Esse foi o exercício 6. No exercício 7, ele diz assim: os conjuntos a seguir estão representados por uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Escreva-os enumerando esses elementos. E, em seguida, classifique os conjuntos em finito e infinito. E, quando possível, indique o número de elementos. Então, vamos lá, né? Letra A. O conjunto é formado pelos elementos x, tal que x é uma letra da palavra conjunto. Então, a gente vai representar esse cara pela letra A, que ele falou ali, né? As letras da palavra conjunto. C, O, N, J, U. Não pode repetir, tá, gente? Elementos. Então, tá aí. C, O, N, J, U, T. Tá? São os elementos deste conjunto, já que tem que ser letra da palavra conjunto.
Aí ele pede para dizer se isso é finito ou infinito. Bom, é finito porque eu consigo contar. E o número de elementos deste conjunto é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 elementos. Isso aqui, ó, quando a gente conta o número de elementos de um conjunto, a gente está falando de uma coisa chamada cardinalidade de um conjunto. Se alguém perguntar para vocês, qual é a cardinalidade desse conjunto? Vocês vão dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cardinalidade é 6, ou seja, esse conjunto tem 6 elementos. Beleza? Letra B. O conjunto B é x, tal que x é um número ímpar maior que 14 e menor que 24. Maior que 14 e menor que 24. Então vamos lá. Ímpar maior que 14. Então é o 15, o 17, o 19, o 21, o 23 e aí para por aqui, né? Para por aqui. Porque tem que ser maior que 14 e menor que 24. Tá aí. Finito ou infinito, gente? Finito. Por quê? Porque eu consigo contar, né? Então é finito. E qual é a cardinalidade desse conjunto? Ou seja, quantos elementos tem este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5. Então o número de elementos deste conjunto B é 5. Adiante. Letra C agora. C é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é um número múltiplo positivo de 5. Múltiplo positivo de 5. Então, cuidado, né? Múltiplo positivo. Pode usar o zero? Não pode, né? Por quê? Porque o zero não é positivo. Então, já começo no 5, 10, 15, 20, 25. E eu termino quando? Nunca. E para representar isso, né, eu uso os 3 pontinhos, as reticências. Esse nunca que eu falei é expresso, representado pelas reticências. Então esse é um conjunto infinito. Quantos elementos ele tem? Qual é a cardinalidade desse conjunto? Não sei. A gente não consegue calcular justamente porque ele é infinito. Tá? Vamos adiante agora. Ainda na página 12, igualdade entre conjuntos. Eu gosto de brincar, né? Quando eu vou falar de igualdade de conjuntos, eu gosto de dizer que 2 conjuntos são iguais quando eles são iguais, tá? Então a gente vai olhar aqui 4 conjuntos, ó. Conjunto A, B, o C e o D. Olha que loucura. Conjunto A tem 3 elementos. 1, 2, 3. O conjunto C também tem, ó, 1, 2, 3. São os mesmos elementos, estão vendo? Independente da ordem. Então, o conjunto A e o conjunto C são, sim, conjuntos iguais. Olha o conjunto D e aí tu vai ver que ele também é igual. Porque está repetindo o 2, mas a gente ignora esse 2 aqui. Se a gente fosse passar limpo, entre aspas, né? Se a gente fosse reescrever isso aí, esse conjunto D, a gente não precisaria representar esse 2 aqui de novo. O conjunto D tem 3 elementos também. Tá? Isso tudo aqui está escrito aqui. Chamou a atenção para isso. A ordem dos elementos não interfere, eles continuam sendo iguais, e a repetição de elementos também não altera o conjunto. Faz com que eles continuem sendo iguais, tá? Então, a igualdade entre conjuntos tem a ver com o número de elementos e também com os elementos propriamente ditos. Então, a gente tem que estabelecer esse conceito, né? Os conjuntos são iguais quando têm a mesma cardinalidade, tem o mesmo número de elementos, cardinalidade, e os elementos são os mesmos. Olha só, o A e o B têm a mesma cardinalidade, ambos têm 3 elementos, mas eles não são iguais, porque os elementos são diferentes, né?
Então, não são conjuntos iguais. Na página 13, a gente começa falando de subconjuntos. Subconjunto é muito tranquilo. Subconjunto é uma parte do conjunto. Subconjunto é uma parte do conjunto. Vocês, quando estão em sala de aula sentados em grupos, vocês estão formando ali subconjuntos, conjuntos menores, né? Mas todos vocês são parte de uma turma. Então cada grupo ali sentadinho é um subconjunto. Quando o professor faz trabalho em grupo e separa o grupo, ou quando vocês escolhem os grupos, vocês estão formando subconjuntos. Então vocês são subconjuntos da turma. Mas ao mesmo tempo, a turma, por exemplo, a turma inteira é um subconjunto se eu olhar para o colégio todo. Olha toda a escola é o todo, né? E a turma é um subconjunto. Então, reparem que às vezes um subconjunto pode ser conjunto. No caso da turma, a turma é um conjunto se eu olhar a turma e os estudantes da turma. Agora, se eu olhar a turma e o colégio, a turma é um subconjunto. Tá? Importante dizer que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. De novo, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Essa observação é fundamental. Destaquem ela, copiem no caderno, memoriza e decora mesmo, não esquece. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Também, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Aqui ele vai dar um exemplo, ó. Ele pegou esse conjunto aqui, 5, 6, 7, 8, e disse assim, vamos encontrar todos os subconjuntos deste conjunto aqui? Tá, então vamos lá. Quem são? Só o 5, só o 6, só o 7, só o 8. O 5 e o 6, o 5 e o 7, o 5 e o 8. O 6 e o 7, o 6 e o 8. O 7 e o 8. 3 elementos. 5, 6, 7, 5, 7, 8, 5, 6, 8, 6, 7, 8. Mas ainda vai faltar o conjunto vazio, que é a bolinha cortada, e o próprio conjunto P. Então, todos os subconjuntos aí deste cara aqui. Dá uma olhada nesse material que ele nos falou sobre relação de pertinência e inclusão, que é o que a gente vai ver nos dois próximos tópicos. De novo, não leu ainda a página 13? Então vai ali e lê relações de pertinência e relações de inclusão. Vocês vão ver que a ideia é muito parecida, é praticamente a mesma. É a mesma ideia. O que muda é a maneira de representar. Vou deixar aqui para a gente ouvir, para a gente ver o que está nessa animação aí. Observe os conjuntos, os elementos de P, ou seja, 5, 6, 7 e 8. Todos eles pertencem a P. Utilizamos o símbolo E para expressar essa relação de pertença. Note que todos os elementos de Q, ou seja, 6 e 8, também são elementos de P. Nesse caso, dizemos que Q é subconjunto de P. Q é subconjunto de P. O Q é uma partezinha do P. Então, a gente fala que é um subconjunto. E aí a gente usa esse sinal aqui, este C estilizado ali. Essa é a relação de pertinência e inclusão. É bem fácil de entender, cara. Relação de pertinência é quando tu está relacionando elemento e conjunto. Elemento e conjunto. Pertinência. Elemento e conjunto. Pertinência. Se um elemento faz parte de um conjunto, este elemento pertence.
E a gente vai usar esse sinal aqui, ó, o ezinho. Se um elemento não faz parte de um conjunto, ele não pertence a este conjunto. A ideia da inclusão é exatamente a mesma, só que com subconjuntos. Se um subconjunto pertence, a gente não vai falar pertence, a gente vai falar está contido. Está contido. Deixa eu pegar aqui o exemplo que ele nos deu. Está contido. Olha só, o conjunto que ele vai mostrar aqui, ó, esse conjunto está contido no P, tá? Não tem muito assim para entender. Ah, professora, eu não entendi. Ah, eu entendi. Não tem muita frescura. É basicamente a questão da relação mesmo de pertinência. De estar contido ou não vai depender do que tu, de o que tu está relacionando. Se for elemento com elemento com conjunto, desculpa, o elemento ele pertence ou não pertence a um conjunto. E entre dois conjuntos está contido ou não está contido. Beleza? Então agora vocês vão tentar fazer os exercícios aqui da página 14. E é isso. Terminamos mais este vídeo.